Hello, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal que é cheio de alma, sem edições, por enquanto, tá? Porque eu vou aprender, não terei mais essa fala no início dos vídeos, mas eu quero aprender, obviamente, né, gente? Para deixar cada vez mais bonitinho e especial para vocês. O tema de hoje vai ser pensamentos, tá? Nós vamos falar sobre o pensamento. Eu sou uma pessoa que acredito, porque vivi isso na pele. Até essa frase eu citei no vídeo da minha introdução, no vídeo anterior. Your personality creates your personal reality. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. E a nossa personalidade também é feita de tudo que nós pensamos diariamente. Sobre nós, sobre os eventos que já aconteceram com a gente na vida e sobre todas as coisas. E se eu te dissesse que uma parte do que você lembra nunca aconteceu exatamente como você pensa? Gente, aquela frase que nós temos em português, a mente mente, ela é muito realista. Realmente, a nossa mente mente pra gente. E isso explica por que criamos a mesma realidade todos os dias. Mas vamos lá. Então hoje eu vou mostrar pra vocês por que nós repetimos os mesmos pensamentos e sentimentos e acabamos criando o mesmo futuro, tá? Vamos por partes. Eu trouxe os estudos aqui que eu peguei do meu amado Joe Dispenza, de palestras dele e livros dele. Então eu vou trazer aqui para vocês. Tem o primeiro estudo que se chama o estudo de falsas memórias, que é o False Memory Research. Tem uma área, tá, gente, da psicologia que se dedica apenas a estudar falsas memórias. E tem meta-análises que eles fizeram que mostram que 30% das pessoas conseguem formar lembranças detalhadas de eventos que nunca aconteceram. Ou seja, esse dado vem de pesquisas reais que mostram que a memória não é uma gravação, ela é uma reconstrução, certo? Então, toda vez que você lembra de algo, você altera um pouco essa memória. E nós também devemos saber que, principalmente se nós nos colocamos de vítima da vida e de tudo que aconteceu com a gente, quando nós formos reformular essa memória para contar para alguém aquela história sofrida que a gente tem da vida, que todos nós temos, tá, gente? Eu também tenho, e muitas. Eu já fui muito vítima de todas as coisas que aconteceram comigo. Mas agora eu escolhi, né, de um tempo pra cá, eu escolhi ser protagonista da minha vida. Então eu não conto mais as histórias que me aconteceram pra me vitimizar. E se nós estamos nos vitimizando de uma história que nos aconteceu, obviamente que a gente vai querer puxar pro nosso lado, né? Porque nós somos a vítima, não as protagonistas. Nós nunca temos responsabilidade de nada que nos aconteceu. Pelo contrário, né, gente? Nós somos totalmente responsáveis pela grande maioria das coisas que nos acontecem. Não me refiro a fatalidades, não me refiro a esse tipo de coisa, tá? Tirando esses tipos de coisas da pauta. Mas muitas coisas que nós lá no fundo sabemos que nós somos responsáveis. Então, gente, tem outro estudo, que é o DRM, e ele mostra que o nosso cérebro inventa detalhes. As pessoas juram que ouviram palavras que nunca foram ditas. Ou seja, o cérebro ele precisa preencher lacunas, conexões e muitas vezes ele acredita na própria invenção. Eu já passei por uma situação engraçada que uma vez eu tava contando uma situação com a minha mãe. Porque você fez isso um dia, porque aconteceu isso. Eu falei, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu falei, não, tenho certeza que foi exatamente assim, assim, assado. Gente, pode ser que ela estivesse errada, pode ser que eu estivesse errada, não sei. Mas ela acreditava fielmente, ela me disse com toda certeza que aquilo não tinha acontecido daquela forma. E eu não duvido. Eu posso estar dentro dessa porcentagem de pessoas que quando lembra de uma coisa muito antiga, né, no passado, também usei o meu cérebro para preencher lacunas e para validar a minha narrativa dentro daquela conversa que eu estava tendo com a minha mãe. E tem um terceiro estudo também, que é o estudo de reconstrução de memória, que as pesquisas de neuroimagem mostram que lembrar e imaginar ativam áreas quase idênticas do cérebro. Isso significa que lembrar, em partes, é imaginar novamente. Isso é muito profundo. Então, gente, se a memória é uma construção e você pensa sobre o seu passado todo dia da mesma forma, então você está reconstruindo o seu passado, certo? E quando você reconstrói o seu passado diariamente,
Quando você tem os mesmos pensamentos diariamente, você cria o mesmo futuro a partir do seu passado. E o Dr. Joe Dispenza, ele explica isso de forma brilhante. Ele diz que 95% dos nossos pensamentos são exatamente iguais aos do dia anterior. E você não vai lembrar, gente. Não tem possibilidade de você lembrar todos os pensamentos que você teve ontem. Porque nós temos milhares de pensamentos diariamente. Como uma TDAH, imagina, muito mais, tá? Então, por que eu trouxe esse tema? Por que eu gostaria de falar disso, gente? Porque não adianta você reclamar que a sua vida é a mesma todos os dias, se todos os dias você foca o seu pensamento nas mesmas coisas. Você foca na mesma dor física que você tem, na mesma dívida que você tem que pagar, no mesmo relacionamento com aquela pessoa que te magoou há 3 anos atrás e você fica voltando naquele pensamento diariamente, na ligação que você tem com aquela sua amiga que vai validar aquilo que você vai reclamar do mesmo passado, ela vai reclamar com você, vocês reclamarão juntas e quando vocês duas se derem conta, vocês estão vivendo a mesma realidade. Ou aquela sua prima que reclama um monte com você, você vai ligar pra ela e vai ter a mesma coisa, reclamar do passado, de como a sua tia age dessa forma, como a sua mãe age dessa forma e surpreendentemente, que curioso, elas vão agir da mesma forma. Quando nós nos tornamos protagonistas das nossas vidas, quando nós começamos a realmente observar nossos pensamentos, sermos observadores e não mais irmos com eles, deixar os nossos pensamentos nos levarem, nós conseguimos identificar o quanto das narrativas que nós contamos para nós mesmos diariamente se repetem nos outros dias. Então, eu quero que você pense agora numa história que você repete sobre você mesma. Eu sou burra, eu não vou conseguir aprender, eu sou isso, porque eu sou isso, eu sou isso, eu sou tímida, eu sou teimosa, eu sou orgulhosa. Pensa nisso. Será que essa história é totalmente verdadeira? Ou será que é um trauma que você teve lá atrás e que você reconstrói, você conta isso pra você diariamente, todos os momentos, e você se firma naquela identidade e, obviamente, quando chegar a hora dela ser posta em prova, é aquilo exatamente que vai acontecer. Eu digo isso porque eu sempre falava muito, sabe? Eu sou muito orgulhosa, eu não posso demonstrar sentimentos, eu não demonstro. O que eu fazia? Eu era exatamente assim. Quando eu decidi mudar essa narrativa e falar pra mim mesma, não sou assim. Eu posso melhorar, cada dia eu posso me tornar uma nova pessoa, mais evoluída, porque orgulho não é um sentimento que te protege de muitas coisas ruins, mas ao mesmo tempo não é um sentimento tão digno de ficar se repetindo. Por que eu não posso às vezes dizer pra alguém que eu gosto dessa pessoa, demonstrar um sentimento, sabe? Por orgulho, por medo do que aquela pessoa vai sentir, por medo da vulnerabilidade. Então, o que fica aqui pra gente, sabe? Qual é a reflexão que eu quero que vocês façam? Se vocês tiverem um tempo, peguem os pensamentos que vocês estão sempre repetindo. Fernanda, é muito fácil falar para eu não pensar na dívida que eu tenho que pagar daqui a um mês, que é altíssima. Gente, não é só vocês que têm dívida, eu também tenho, todo mundo tem. Só que eu escolhi o quê? Pensar que está tudo bem, que já está resolvido, que o universo vai prover, que as coisas vão acontecer e que coisas boas me encontram, soluções me encontram. As coisas estão aqui ainda, só que eu escolho não olhar para elas toda hora e focar nelas, porque eu sei que quanto mais eu faço isso, mais do mesmo eu vou estar criando no meu futuro. Mais do mesmo. Gente, orai e vigiai, como nosso amado mestre Jesus dizia. Você acreditando nele ou não, orai e vigiai. Olha para sua mente, olha para os pensamentos e para as histórias que você conta repetidamente para você mesmo e para os outros. Por que às vezes você quer validar narrativas que você sabe o peso que você também tem naquelas narrativas, que você sabe que muitas vezes elas nem são tão reais como você imagina. Eu trouxe esses estudos para que vocês pensem um pouco nisso. Porque eu tenho pensado nisso, a minha vida só mudou quando eu comecei a ficar atenta aos meus pensamentos, às narrativas de vitimização, as coisas que eu contava para mim e para os outros, que hoje, a gente vendo esses estudos, nós sabemos que
podem nem ser verdade. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu espero que esse vídeo te ajude. Eu espero que você tenha mais consciência com o que está passando aqui dentro da sua cabeça. Não tem como controlar os pensamentos, mas tem como direcionar, não se apegar a eles. Isso, a meditação ajuda muito, gente. Práticas meditativas, leituras e o foco em orar e vigiar. Não só go with the flow, sabe? Não só embarcar numa nuvenzinha de pensamento e ir com ela. Deixa aquela nuvenzinha passar, observa, não te identifica com ela, mas sempre sendo gentil. Nós precisamos ser gentis com a gente, porque o mundo em si, a vida em si já é pesada de várias formas, né? Então nós precisamos ter gentileza. Agora, se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui alguns pensamentos que você tem diariamente, que você conseguiu refletir, que na sua realidade eles vão sendo criados todos os dias. Que você percebeu que não, esse pensamento está criando muitas das situações que eu vivo diariamente. Um beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo.